Meu nome é Roberto Salvaro. Gostaria inicialmente de agradecer à comissão científica pelo convite e parabenizar a todos que se dedicaram para a realização deste evento. Nos próximos minutos, no módulo de aterosclerose, falaremos um pouco sobre o exame de monitorização ambulatorial da pressão arterial, isto é, o exame de mapa de 24 horas. Declaro não possuir conflitos de interesse com essa apresentação. Usei como base para a apresentação a sexta diretriz de monitorização ambulatorial da pressão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, os guidelines da Sociedade Americana, Europeia e Internacional de Hipertensão e também a diretriz brasileira de hipertensão arterial de 2020. Inicialmente, gostaria de lembrar os fatores de risco clássicos para a aterosclerose, que são a hipertensão arterial, a dislipidemia, o diabetes, a obesidade, o tabagismo, sendo que desses, a hipertensão desponta como um fator extremamente importante, haja vista dados já antigos da Organização Mundial da Saúde que mostram que a hipertensão é, de fato, a principal causa de morte evitável no mundo. Então, nós temos que levar muito a sério a abordagem da pressão arterial. A gente sabe, dados brasileiros, que apenas 30% dos hipertensos estão, de fato, com a pressão controlada, e a gente precisaria, então, ser mais detalhista na avaliação dos pacientes com relação à pressão arterial, sabendo-se do impacto populacional que a hipertensão tem e também do impacto individual, sendo responsável por diversos desfechos cardiovasculares, muitas vezes dramáticos para o paciente e para a família. Na avaliação da hipertensão, um dos fatores bem importantes, já no consultório, é a medida correta da pressão arterial, posicionando adequadamente o paciente. Ele tem que estar com o dorso apoiado, pés apoiados, braço apoiado. Temos que usar equipamentos validados, calibrados, para que se faça uma medida correta de pressão. Idealmente, se meça pelo menos a pressão 3 vezes, se faça uma média das 3 medidas. Só que mesmo com todo esse cuidado, a medida isolada no consultório, ela sofre a influência de vários potenciais equívocos. Não fosse só isso, tem a questão da influência do observador, do ambiente que está sendo medida a pressão. Então, a medida isolada no consultório, ela deixa a desejar em vários aspectos, e muitas vezes, então, a gente precisa lançar mão do exame de mapa, que é um exame que o paciente recebe um equipamento, né, com um manguito conectado ao aparelho eletrônico, né, que faz as medidas em 24 horas. O paciente vai embora com o aparelho, retorna no dia seguinte, retira o aparelho. As informações são passadas por um software de computador que faz várias análises automáticas, e depois, através da análise do profissional cardiologista, é que se consegue, então, concluir os achados do exame, que depois, juntos com os achados no consultório, se chega aos fenótipos de hipertensão, que nós vamos falar posteriormente. As principais indicações do exame de mapa são a identificação do fenômeno avental branco, que pode se apresentar na forma de hipertensão do avental branco, que é aquele paciente que tem pressão alta no consultório, mas normal no dia a dia. A gente também pode avaliar o efeito avental branco, que é o paciente hipertenso, que tem a sua pressão controlada, mas que no consultório ele tem um aumento da pressão arterial, que é chamado efeito avental branco, ou o paciente que tem a pressão não controlada e mesmo assim no consultório tem um aumento adicional da pressão, isso é o efeito avental branco. A gente pode identificar na mapa hipertensão mascarada, que é o paciente que tem níveis normais no consultório e alterados no exame da mapa. A gente pode identificar hipertensão resistente, avaliação de sintomas, principalmente hipotensão, avaliação de disfunção autonômica, que é particularmente frequente em diabéticos e idosos. A gente pode também avaliar a eficácia terapêutica e a variabilidade da pressão durante as 24 horas, além do descenso no sono, que são marcadores de prognóstico. As principais vantagens da mapa são a obtenção de múltiplas medidas em 24 horas. Um exame de qualidade, ele terá no mínimo 16 medidas na vigília e 8 no sono. Na maioria dos serviços se faz bem mais medidas do que isso, mas o mínimo de medidas para uma boa análise do exame seriam essas. A mapa permite a avaliação da pressão durante as atividades habituais, tem um menor viés de aferição, se consegue avaliar o efeito antihipertensivo nas 24 horas, né, já que se sabe que a elevação matutina da pressão está associada a maiores eventos cardiovasculares.
E a gente também consegue avaliar o descenso do sono, que a gente sabe que em pacientes hipertensos que têm um descenso do sono menor que 10%, isso também está associado a pior prognóstico. Entretanto, o exame tem algumas limitações para sua realização, por exemplo, braços que têm alteração anatômica que não permite o ajuste adequado do manguito, valores muito elevados de pressão sistólica, distúrbios de movimento como Parkinson, além disso, arritmias como fibrilação atrial, flutter, extrasístoles frequentes que não permitem medidas corretas de pressão pelo equipamento. Um dos limitantes também é o desconforto gerado pelo método. Muitas vezes o paciente que já fez um mapa e a gente sugere um novo exame, ele reclama porque ele é bastante desagradável, esse exame, especialmente durante a noite. Uma das limitações seria o custo do exame e a disponibilidade limitada, não sendo disponível em todos os locais. Os valores considerados anormais, então, para diagnóstico, no consultório nós sabemos, então, que considera-se anormal uma pressão arterial maior ou igual a 140/90, já na mapa os valores são um pouquinho diferentes, nas médias de 24 horas considera-se anormal valores maiores ou igual a 130/80, médias de vigília maior que 135/85 e médias de sono maior que 120/70. Então, tendo em mãos as medidas de consultório e as medidas da mapa, a gente pode concluir por 4 diagnósticos possíveis de hipertensão arterial, por 4 fenótipos possíveis, que seriam o paciente com normotensão verdadeira, que é aquele paciente que tem a pressão normal tanto no consultório quanto na mapa, que representam aproximadamente 43 a 52% dos pacientes. Nós teríamos também a hipertensão do avental branco, que seriam pacientes com hipertensão anormal no consultório, maior ou igual a 140/90, mas médias normais na mapa, que seriam aproximadamente 15 a 19% dos pacientes. Também nós podemos ter o fenótipo de hipertensão sustentada, que é o paciente que tem a pressão arterial alterada tanto no consultório quanto na mapa, que seriam 22 a 34% dos pacientes. E nós também podemos concluir pela hipertensão mascarada, que são pacientes que têm níveis aceitáveis no consultório, entretanto, anormais na mapa, que seriam aproximadamente 7 a 8% dos pacientes. No exame de mapa, na análise de um exame de mapa, na interpretação de exame, os principais valores que a gente analisa são as médias de pressão nas 24 horas na vigília e no sono. Por quê? Porque esses parâmetros são os que têm melhor correlação com diagnóstico, lesões em órgão-alvo e prognóstico, e sendo, de fato, as médias o único parâmetro relacionado com mortalidade. Uma outra coisa que se analisa também é o descenso da pressão durante o sono. Habitualmente se espera que a pressão caia, as médias caiam entre 10 a 20% durante o sono. O descenso do sono é atenuado quando essa redução é menor que 10%, acentuado quando é maior que 20%, ou ausente, em alguns casos, com até mesmo elevação da pressão arterial durante o sono. Sabe-se por alguns estudos que um descenso atenuado, como eu já falei, ou ausência de descenso em hipertensos está relacionado com pior prognóstico cardiovascular. Um outro achado do exame de mapa, correlacionando-se com a pressão no consultório e a hipertensão do avental branco, sabe-se que pacientes com hipertensão do avental branco têm um risco cardiovascular intermediário entre pacientes normotensos e hipertensos. Então, a gente hoje sabe que não é tão benigna assim essa condição. Além disso, um outro achado que é possível se concluir usando a mapa e a pressão no consultório é pela hipertensão mascarada, que está associada à maior prevalência de lesões em órgão-alvo, e a gente sabe que os eventos cardiovasculares nos pacientes com hipertensão mascarada são semelhantes aos pacientes com hipertensão verdadeira. Com a mapa é possível avaliar a eficácia terapêutica e muitas vezes o uso do exame de mapa muda em até 38% dos casos a prescrição do paciente, sendo que em 32% dos casos, em alguns estudos, se adicionou uma nova medicação através da utilização da mapa, e em 14% dos casos, o paciente, na verdade, não precisou de medicação. Então, o exame de mapa ele pode ajudar muito a definir uma conduta ideal para o paciente. No estudo do New England, com 60 mil pacientes, com 10 anos de segmento, a avaliação da pressão sistólica na mapa foi melhor do que a medida isolada no consultório, tendo maior associação com
AVC, insuficiência cardíaca e cardiopatia isquêmica, e foi um forte preditor de mortalidade em todas as causas. Então, a gente vê claramente que o uso da MAPA, ele poderia nos ajudar a muito mais do que a pressão isolada no consultório na avaliação prognóstica dos pacientes. Na conclusão do exame de MAPA, nos pacientes sem tratamento, o que se pode concluir é o comportamento normal ou anormal da pressão nas 24 horas ou em subperíodos. E nos pacientes com tratamento, a gente pode concluir que o tratamento referido como em uso parece exercer adequado ou inadequado o controle da pressão nas 24 horas ou subperíodos. A conclusão a respeito do fenótipo é feita pelo médico assistente, tendo em vista a medida do consultório e dados clínicos do paciente. Então, no exame da MAPA, a gente não diagnostica, não conclui por hipertensão do avental branco, mascarada ou resistente. Quem conclui isso é o médico assistente, que leva em consideração também os outros parâmetros. O exame de MAPA ele é particularmente importante em várias populações. Eu destacaria aqui especialmente os idosos, nos quais a gente consegue avaliar hipotensão ortostática, hipotensão pós-prandial, hipotensão medicamentosa, hipotensão situacional, síncopes, desautonomia. Então, aquele idoso que se queixa de tontura, por exemplo, que é hipertenso, a gente mede a pressão no consultório, a pressão é normal, as médias normais, a gente parece ficar tranquilo, mas ele se queixa de tontura, e se a gente às vezes faz o exame de MAPA, a gente observa que, na verdade, esse paciente tem, na verdade, hipotensão e que explicaria a tontura do paciente. Então, o exame da MAPA é especialmente útil no cenário do paciente idoso. Uma outra população que eu gostaria de destacar são as gestantes, nas quais a gente pode observar hipertensão do avental branco, e se a gente fizer esse diagnóstico correto, a gente pode evitar o tratamento desnecessário, que poderia ser potencialmente lesivo ao feto. No estudo com 200 mulheres, se observou que 14% tinha hipertensão sustentada, 17,5% hipertensão mascarada, 9% tinham avental branco, e depois de um ano de seguimento após o parto, 41% tinham alguma forma de fenótipo de hipertensão. Então, são cenários que o exame de MAPA contribuiria muito na melhor avaliação dos pacientes. Com relação ao custo-efetividade, né, os britânicos eles concluíram que usando o exame de MAPA nós podemos reduzir em até 25% a necessidade de tratamento. Essa economia com medicamentos superaria o custo do exame. Então, em atenção primária, a gente percebe que os benefícios da utilização do exame são inquestionáveis e a gente deveria difundir melhor o exame para que a gente pudesse realmente melhorar a abordagem dos nossos pacientes. Eu gostaria de concluir com 3 casinhos clínicos que melhor ilustram o que eu falei. Então, um paciente de 48 anos com obesidade, dislipidemia e sedentarismo, médias de pressão no consultório 150/100, mas o paciente refere que em casa a sua pressão não é alterada. Então, foi solicitado o exame de MAPA que mostrou que, de fato, as médias de pressão nas 24 horas de vigília e sono são normais, e se concluiu, então, que esse paciente tem hipertensão do avental branco, foi orientado a mudança de estilo de vida, perda de peso e reavaliação em 6 meses. O outro caso clínico é de uma mulher de 45 anos, advogada, consulta de rotina, preocupada por história familiar bem prevalente de hipertensão. Ela já traz um eletro com uma possível sobrecarga de átrio esquerdo, a pressão no consultório, níveis aceitáveis, 132/83, mas como apresentava uma possível a lesão em órgão-alvo, foi solicitado um exame de MAPA que mostrou que, na verdade, as médias de pressão, tanto nas 24 horas na vigília quanto no sono, estavam alteradas. Se concluiu, então, que essa paciente tinha hipertensão mascarada, já com potencial lesão em órgão-alvo, foi orientado a mudança de estilo de vida, solicitado um ecocardiograma para avaliar, de fato, se havia lesão em órgão-alvo e retorno precoce para iniciar tratamento medicamentoso. O outro caso é de uma mulher de 65 anos, em uso de enalapril, dose plena, cortaridona, lodipino, veio para uma consulta de rotina, no consultório médias 164/86, entretanto ela refere que em casa a sua pressão é normal. Foi solicitado então um exame de MAPA e que de fato mostra que nas médias de 24 horas de vigília e sono a sua pressão estava bem controlada. Concluiu-se então que a paciente tinha hipertensão controlada, mas mais efeito avental branco. Foi mantida a conduta medicamentosa, segmento habitual. Conclui-se, então, que a MAPA contribui claramente para o diagnóstico dos diversos fenótipos de hipertensão, é um exame que contribui
para o diagnóstico diferencial de várias situações comuns do dia a dia, especialmente, por exemplo, no paciente idoso, na gestante, em que a gente pode mudar significativamente a nossa conduta. Os dados de custo-efetividade sugerem que nós devemos, de fato, incorporar cada vez mais esse exame na prática médica para melhorar a abordagem dos nossos pacientes. Muito obrigado pela atenção de todos, espero ter sido útil. Desejo a todos um ótimo congresso.